E aí ficou aquela pressão que já estava grande para a demissão do técnico Sampaoli, aumentou. Ontem, no fim de papo, o Renato falou que os dirigentes flamenguistas estavam reunidos para tomar uma decisão, que a maioria, segundo ele, segundo as fontes dele, estava a favor da demissão do Sampaoli. Mas, Rodrigo Matos, você que conhece muito bem aí os bastidores, que está aqui comigo no Rio de Janeiro também, como é que ficou a história depois dessa reunião? Até quando o Sampaoli vai ficar? Olha, Domi, eu conferi ontem com 3 fontes ali que vivem, né, o dia a dia do Flamengo e tal, e todas disseram que ele não sai, que ele está mantido. E essa é uma posição do Landim, né? Ele já se expressou, inclusive, publicamente, dizendo que era óbvio que ele ia até o final. E isso foi antes do primeiro jogo da final, mas ele o entendimento dele até agora, a não ser que sim, tem a maioria dos dirigentes de cima, porque a gente tem duas categorias ali de dirigente. Uma é do conselho diretor, que é quem são as pessoas que compõem o grupo político do Landim, e outra é do departamento de futebol, que são o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que trabalham no futebol. Esse de cima está todo pressionando o Landim para a saída, o de baixo também. Então, a verdade é, hoje ele está sustentando porque o Landim entende que é melhor ele ficar. Ele publicamente ele tinha falado até o fim da temporada, mas eu entendo que é até o fim da Copa do Brasil. Então ele vai ficar. A não ser que tenha uma mudança de cenário, que a pressão cresça mais, mas não me parece. Ontem eu falei com várias pessoas, 3 pessoas desse meio, e que não vai continuar. O que eu apurei é que durante o jogo irritou muito a escalação do Sampaoli, né? Que ele botou o time para jogar com 3 atacantes e com o Gabriel, o Pedro e o Bruno Henrique, acabou sendo meio decisivo para o São Paulo ter o domínio do jogo no primeiro tempo, porque o São Paulo tinha um time mais competitivo, ali de 4 jogadores de meio de campo, teve mais posse, fez o gol, depois recuou, né? Então essa escalação que ele acabou escalando um time que foi um time que não funcionou na semana passada, contra o Atlético Paranaense, com 3 na frente, né? Sendo com a mudança ali do Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha, e isso causou irritação, incômodo em todo esse entorno desse grupo do conselho diretor, ou seja, quem é o grupo de apoio ao Landim, e que, óbvio, ficou um monte de gente no ouvido do Landim falando, olha, escalação, não dá, esse tipo de coisa, questionamento que a gente sabe como é que funciona. E só que o Landim decidiu, depois do jogo, deu demonstração de que ficaria, e ontem de novo, deu demonstrações de que ele ficaria. Então, me parece, a não ser que a pressão cresça mais e o Landim mude de ideia, o cenário hoje é de que ele vai ficar até domingo. Ô, Rodrigo, e por que o Landim está insistindo tanto nele para não admitir que ele errou na contratação e nas mudanças de treinador? Inclusive acabou saindo um pouco fora mas teve uma entrevista do Landim que saiu na CNN no domingo à noite, dele, e a entrevista é anterior ao jogo, né? Ela estava pré-gravada, que ele fala que o Sampaoli é o único técnico que trabalha no Brasil que já esteve na lista entre os 10. Sim, ele gosta do Sampaoli, entende que taticamente é um bom técnico. Agora, além disso, eu acho que o que pesa mais nesse momento é porque ele entende que não faz sentido trocar antes da final, de uma segunda final, quando você está no meio da final. Se você me colocar um mundo assim ideal, eu tenderia a concordar que você teria que não faz sentido trocar no meio de uma final. Só que o São Paulo tomou tantas decisões esdrúxulas que boicotam o Flamengo, que eu acho que gera uma dúvida de você tomar uma decisão diferente para pelo menos evitar uma escalação que seja em prejuízo ao clube, que foi o que aconteceu nos últimos 2 jogos. Então começa a fazer sentido essa discussão de tirar no meio da final, que não deveria acontecer no mundo normal. Só que o São Paulo criou um mundo paralelo, né? Um mundo onde o técnico joga contra o próprio time, né? Então aí realmente ele gera uma discussão pertinente de se deve tirar ou não. Mas o entendimento do Landim é que não faz sentido tirar nesse momento decisivo o técnico que está posto, e aí que você avaliaria depois da decisão. No caso dele, a última vez que ele falou, ele disse inclusive que avaliaria no final do ano. Mas eu acho que se perder no domingo, dificilmente o São Paulo fica.